Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal está começando com notícias de Votuporanga e da região noroeste paulista. Hoje é dia 20 de julho e vamos aos destaques de hoje. Papa Francisco anunciou hoje a criação da Diocese de Votuporanga, que será composta por 25 cidades. O primeiro bispo será o Monsenhor Moacir Aparecido de Freitas. E ainda, Votuporanga cedia Seminário Internacional de Educação. O evento começa amanhã e deve reunir mais de 1.000 pessoas. Adoçantes artificiais podem aumentar a vontade de comer. Isso de acordo com um novo estudo feito por cientistas australianos. E no esporte tem os comentários de Josiano Garofolo. Cavinho representará Votuporanga nos Jogos Regionais. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Um homem de 32 anos foi baleado no rosto após uma tentativa de assalto na casa dele, na Avenida do Mário Covas, aqui em Votuporanga, para amanhecer hoje. O comerciante foi socorrido à Santa Casa com uma bala alojada na cabeça. De acordo com as informações, um bandido armado invadiu a residência da vítima durante a madrugada, rendeu uma mulher e atirou contra o homem. Após o crime, o ladrão fugiu. A vítima, Fernando de Paula Sanfelice, de 32 anos, passou por atendimento médico no pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, foi medicado e transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. O HB, por meio de nota, informou que Fernando está estável, acordado, comunicativo, passa por exames de imagens e não tem previsão de alta. O caso está sendo investigado. E ainda falando de polícia, durante um patrulhamento no bairro São João, aqui em Votuporanga, equipes da Força Tática e Rocan da Polícia Militar prenderam 2 pessoas na tarde de hoje. O indivíduo é um rapaz de 29 anos que, segundo a polícia, saiu recentemente da cadeia e sobre o qual há diversas denúncias de tráfico de entorpecentes. Com ele foi apreendido uma quantia em dinheiro, provavelmente vinda do tráfico. Simultaneamente, foi abordada também a namorada, que levava a droga. Na residência do indivíduo, os policiais ainda localizaram um pedaço de tijolo de maconha e cocaína que seriam embalados para venda, além de objetos usados para embalar a droga. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos 2 que foram autuados na DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, por tráfico de drogas. E agora as notícias da região noroeste paulista com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez, no Região em 1 Minuto. Olá, boa noite. Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas hoje de manhã pelo ex-namorado em Mirandópolis. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçava de morte. A vítima chegou a fazer um boletim de ocorrência por causa da ameaça, mas mesmo assim, o homem conseguiu invadir sua casa e a atacar. Os vizinhos chamaram a polícia e o ex-namorado foi preso. Uma idosa de 74 anos perdeu R$17 mil da sua conta bancária depois de cair em um golpe em Araçatuba. Segundo a polícia, o caso só foi descoberto ontem, depois que a vítima consultou o extrato bancário. A idosa disse que foi a uma agência para criar uma nova senha para o cartão de crédito e, ao sair, foi abordada por uma mulher que, fingindo ser uma funcionária, trocou o cartão da idosa e fez vários saques da conta dela. Até o momento, ninguém foi preso. Uma vaca solta na pista provocou um acidente ontem na rodovia Marechal Rondon, em Guararapes. Segundo a polícia, a motorista não conseguiu frear a tempo e atingiu o animal, que morreu no local. A condutora do veículo e 2 passageiras foram socorridas e passam bem. O dono do animal ainda não foi encontrado, mas a polícia faz buscas na região para tentar identificar o proprietário.
Um caminhão que carregava cana tombou hoje de manhã na rodovia Euclides da Cunha, entre as cidades de Estrela do Oeste e Jales. Toda a carga do caminhão ficou espalhada pelo local, deixando o trânsito lento. Um boletim de ocorrência foi registrado. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada, Yasmin. E a comunidade católica de Votuporanga acordou hoje com a confirmação de uma notícia esperada há algum tempo. É que foi anunciado pelo Papa Francisco a criação da Diocese de Votuporanga. Além disso, a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida será elevada à condição de catedral. O sacerdote, que será o bispo, também já foi escolhido. Nossa equipe conversou com o padre Gilmar Margotto, que atualmente é o responsável pela paróquia. Veja na reportagem. O comunicado foi feito ao meio-dia, horário do Vaticano, 7 da manhã no Brasil. A paróquia Nossa Senhora Aparecida foi criada em 22 de dezembro de 1943, instalada em 25 de dezembro do mesmo ano. Até então, ela pertencia à Diocese de São José do Rio Preto, criada em 1929. O processo para a transformação da paróquia em diocese começou em 2010. Para ser aprovado, ele passou por vários processos. Foi demorado, nós protocolamos o processo no dia 25 de agosto de 2010, na Nunciatura Apostólica em Brasília, ainda com o antigo núncio. Eu, o padre Edemur e o padre Carlos, juntamente com o Dom Paulo, que hoje é bispo em Uberaba, nosso antigo bispo. Passamos por várias adequações até hoje recebermos a notícia do anúncio da criação da Diocese. A criação da Diocese de Votuporanga coincide com as comemorações do Ano Santo da Misericórdia. O bispo nomeado pelo Papa Francisco para dirigir a nova diocese é o Monsenhor Moacir Aparecido de Freitas. E está na Diocese de São Carlos, mas na cidade de Ibitinga. E será ordenado bispo e depois tomado posse aqui na Catedral em Votuporanga. De acordo com o padre Gilmar, com a chegada do bispo podem haver mudanças. Mudanças de transferências de padres que têm que ocupar funções na diocese, mudança na organização das regiões, porque Votuporanga tem, a partir de agora, 25 municípios pertencentes com 28 paróquias. Então, todo o trabalho pastoral será reestruturado nessas 28 paróquias. Além da transformação da paróquia em diocese, a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida será elevada à condição de catedral. Padre Carlos, pároco da paróquia São Bento, fala sobre a notícia. Ele foi colega do Monsenhor na época do seminário. Tive a oportunidade de estar conversando com ele está muito feliz e certo da responsabilidade dele de governar essa igreja particular, nova igreja particular aqui em Votuporanga, nossa diocese. Ele, acima de tudo, ele quer contar com o apoio, com o carinho de todos os padres que vão compor a nova diocese. Os fiéis estão felizes com a notícia. Tem até quem se emocionou. Muito bom para Votuporanga, maravilhoso, é sempre que o povo esperou. Ótimo, a gente está esperando isso para muito tempo, né? Significa tudo de bom na nossa vida, né? Não tem nem muitas palavras. O padre Gilmar disse ainda que o bispo deve assumir os trabalhos da diocese em aproximadamente 60 dias. E na programação de férias desta semana, estão sendo promovidas aulas de flauta doce no período da tarde. Na flauta doce, as tradicionais músicas Cai Cai Balão e Atirei o Pau no Gato ganham vida. As aulas do instrumento fazem parte das atividades de férias que estão sendo promovidas na Escola de Artes de Votuporanga. A ideia, além de aproximar das atividades da Escola Municipal de Artes, é que abram novas perspectivas para essas crianças, esses jovens aí. A flauta doce, por ser um instrumento mais acessível, tanto financeiramente
como tecnicamente, mas que isso seja a porta de entrada para aqueles que decidirem dar seguimento ao estudo musical. As aulas são para iniciantes e também para quem está em nível avançado. Os encontros acontecem 3 vezes por semana. Os alunos recebem orientações como conceito de costura, uso das mãos esquerda e direita, além de músicas do repertório infanto-juvenil, tudo gratuito e com instrumentos da escola. Visando, inclusive, a formação dele enquanto músico, para estar tocando na orquestra da escola ou no ambiente da igreja onde ele frequenta, uma preparação musical mais aprofundada. E para mais informações, você pode procurar a Escola Municipal de Artes, que fica na Rua São Paulo, no número 3546. O telefone é o 3422-4288. E no próximo bloco você vai ver Seminário Internacional da Educação do Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista começa amanhã. A Unifev é parceira do evento. O TV Jornal volta já. Será realizado amanhã e sexta-feira, aqui em Votuporanga, a 2ª edição do Seminário Internacional da Educação do Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista. Hoje pela manhã, a secretária de Educação de Votuporanga e também coordenadora do arranjo, a Silvia Rodolfo, participou ao vivo do Jornal da Manhã para falar sobre este assunto. Vamos conferir? Estaremos aí recebendo aproximadamente 1.100 profissionais da educação da região Noroeste Paulista, uma realização aí do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista, em parceria com a Unifev, com o IFESP e com a AMA, que é a Associação dos Municípios da Araraquarense. É um evento muito esperado em todos os anos. No ano passado nós realizamos o congresso, que tinham oficinas práticas, porém a cada 2 anos, é bienal, nós realizamos o Seminário Internacional, que trabalha a parte de mesas de debates com todos os profissionais também, especialistas em educação, que geralmente fazem esses congressos nas grandes capitais e que nós trazemos aí para o interior do estado de São Paulo para que ficasse mais próximo de todos os profissionais e que eles participem ativamente desses seminários. Você pode acompanhar o Jornal da Manhã Unifev de segunda a sexta-feira, a partir das 8h15 da manhã, pela Rádio Unifev, TV Unifev e pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/TV Unifev. Não perca! E o PROCON de Votuporanga divulgou a quantidade de atendimentos prestados no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 3.300. No total, foram 3.342 atendimentos prestados no PROCON durante o primeiro semestre. No topo da lista estão os serviços essenciais, como energia elétrica e telefonia. Na sequência, os serviços financeiros. As reclamações de produtos ocupam a 3ª colocação. O ranking inclui ainda reclamações de setores como saúde, habitação, serviços privados e alimentos. O balanço das atividades aponta ainda a elevação do consumo via internet. Problemas nas compras levaram 88 pessoas ao PROCON. Os números mostram que os problemas continuam com a mesma gravidade do que aconteceu ano passado, tá? Então, isso nos preocupa, mostra o quanto que temos ainda para trabalhar pela defesa do consumidor, mas, por outro lado, também é possível verificar que os consumidores estão se utilizando dos vários canais que hoje estão disponíveis para ele. A exemplo dos PROCONs, a exemplo dos canais governamentais, pela internet, que é o consumidor.gov, tem as redes sociais. Então, se nós juntarmos todos esses números, vão mostrar que os consumidores estão mais atuantes. A crise econômica do país também interferiu neste levantamento.
principalmente na questão de serviços financeiros. A situação financeira que o país vem enfrentando tem refletido nas reclamações nesse setor. A exemplo das rescisões de contrato, imobiliário ou até com relação aos bancos propriamente dito. O que tem acontecido? Eles têm buscado a rescisão e muitas vezes as multas contratuais elas são abusivas. Eles vêm até o PROCON para que a gente possa estar discutindo e ajustando o valor cobrado a título de multa e com isso eles consigam receber a devolução do valor que, por direito, a lei autoriza ele receber. Segundo a diretora do PROCON, os consumidores devem ficar de olho nos serviços prestados pelos bancos. O Banco Central determina que não pode haver qualquer empecilho, obstáculo do consumidor se valer da prestação do serviço bancário, quer no caixa presencial, quer no autoatendimento. Ele pode entrar numa agência e realizar o pagamento. Agora, o que está acontecendo é o direcionamento dos consumidores para os correspondentes, obrigando o consumidor a ir até um correspondente. Essa prática abusiva. Então, nós pedimos para que os consumidores façam as denúncias, para que nós possamos subsidiar os autos de infração. Tá? Isso é muito importante, nós precisamos justamente as constatações nas mais variadas agências e, para isso, nós vamos disponibilizar o nosso telefone também, que é o 3422-8930. O consumidor deve nos informar em que situação que ele está sendo impedido de realizar o pagamento, inclusive com a imposição indevida de valores para pagamento em caixa presencial. O PROCON em Votuporanga fica na Rua São Paulo, no número 3741, em frente à Praça da Matriz. O telefone de lá é o 3422-8930. E você já ouviu falar que adoçantes podem aumentar a fome? Os adoçantes podem fazer que os usuários tenham mais fome mesmo. Isso de acordo com um novo estudo feito por cientistas australianos. O adoçante passou a fazer parte da rotina da Loren. Primeiramente porque eu quero perder peso e estou ainda no processo de emagrecimento e resolvi também pela qualidade de vida, porque o açúcar faz muito mal. Só que o adoçante pode estimular o consumo de comida. É que ele produz alguns efeitos no cérebro, alterando o apetite e também a percepção de sabor. É artificial, é uma substância química, é indicado sim para quem tem uma patologia como a diabetes, que é uma condição específica, a pessoa tem que usar o adoçante porque ela não metaboliza açúcar. Ao contrário de quem não tem essa patologia, não precisa eu ficar ingerindo tantas substâncias químicas se eu não tenho necessidade disso. Então, optar por outros tipos de açúcares mais naturais, como mascavo, demerara, para ajudar a adoçar ou até mesmo outros tipos de alimento. A pesquisa mostrou que essas gotinhas de adoçante desequilibram a integração entre a sensação do sabor doce e o conteúdo de energia da comida. Por isso, para quem pensa em perder uns quilinhos, o ideal mesmo é ir acostumando o paladar. Então, o objetivo de uma alimentação mais equilibrada é mudar o paladar, mudar os hábitos alimentares aos poucos e diminuindo a quantidade, que fazer a troca pelo adoçante se não tem nenhuma patologia. Hábitos que Loren já adotou. O que está me ajudando bastante é que eu parei totalmente de beber refrigerante. Isso já está me ajudando muito. Estou substituindo o açúcar pelo adoçante, farinha branca, estou passando a comer integral e estou comendo coisas menos industrializadas, como frutas, legumes, verduras. Caso você tenha alguma dúvida, a orientação é sempre procurar um profissional da área para esclarecimentos. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias do esporte com Josiano Garofolo. Não saia daí, a gente volta já. E as temperaturas estão ficando mais quentes na região noroeste paulista. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Gabriele Ferreira. Olá, nesta quinta-feira o tempo segue com muita nebulosidade no estado de São Paulo e a baixa probabilidade de ocorrências de chuvas. Na capital paulista, o dia é de sol com algumas nuvens e pode garoar à noite, segundo os meteorologistas. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Rio Preto, a previsão é de sol com algumas nuvens e não há expectativa para chuva para esta quinta-feira.
Os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Votuporanga, a quinta-feira é de sol entre poucas nuvens e não deve chover. Os termômetros ficam entre 12 e 29 graus. Até mais! E chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo conta as novidades pra gente. Boa noite, Josiano. Boa noite, Stephanie. Boa noite todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Momento do nosso comentário esportivo. Principais notícias desta quarta-feira. Vamos começar falando do time sub-20 da Votuporanguense, que representa a Votuporanga nos jogos regionais que iniciaram hoje na cidade de Araçatuba. O time sub-20 é o time comandado pelo técnico Ailton Modesto e ontem à tarde participou ali de um treino coletivo contra os reservas do time profissional da Votuporanguense. O sub-20 venceu por 2-0 a equipe dos profissionais, com gols aí do Zé Afonso e também do Richardson. Então a Votuporanguense, esse time sub-20 que vai a partir de sexta-feira lá em Araçatuba, joga numa chave que tem Andradina e também Rio Preto, joga, quem sabe, aí para trazer uma medalha aqui para Votuporanga. E eu falei com o técnico Ailton, que deu os detalhes aí dessa preparação. A expectativa é boa, né? A gente teve aí 7 dias de descanso, voltamos, estamos trabalhando aí, estamos já na semana da preparação final, né? Fizemos agora esse coletivo aqui, que foi muito bem para ver como é que está a equipe, porque tem algumas diferenças de atletas que não vai poder participar, mas está se iniciando bem. Acho que vai ter tudo para fazer uma grande competição e conseguir o título. Quais são os atletas que você não vai poder contar nessa competição? Nessa competição não vou contar com o Aleph, com o Maico goleiro, com o Heitor, com o Dracena, com o Felipe, alguns que não vou estar podendo contar lá, mas chegou alguns atletas aí que já veio inscrito para os jogos regionais, eu acredito que a gente vai estar com uma equipe bem forte para ser bem competitiva lá. O primeiro jogo contra Andradina, é isso? Primeiro jogo contra Andradina no sábado de manhã e no domingo São José do Rio Preto. O campeonato é tipo mata-mata, como é que é? Não, a gente é chave, né? Tem Votuporanga, Andradina e Rio Preto, aí classifica um e vai pro mata-mata depois. Voltando a falar do Campeonato Paulista, jogo dia 31 de julho, se eu não me engano, né? No próximo, não esse final de semana, no próximo final de semana já volta a pensar no campeonato. Isso, a gente volta dia 27 de Araçatuba e no dia 31 a gente já termina os 3 dias que tem antecedendo aí de preparação para que reúna com os atletas que vão ficar para já poder se preparar para o jogo contra o Matão. Tá aí a entrevista, boa sorte para o time do Cavinho e enquanto isso o time profissional segue se preparando, joga no domingo contra o Marília, fora de casa, 4 horas da tarde. Votuporanga está representada aí por cerca de 250 atletas nos jogos regionais que competirão em 18 modalidades. Falar agora de futebol amador, a Taça da Amizade segue a todo vapor aí, jogos do final de semana e mais uma rodada bem movimentada. Teve goleada, o Unidos da Estação venceu o time do Esporte Clube JJ pelo placar de 6-0. Na abertura da rodada, no campo da Praça Nosoma B, vitória apertada do Boa Vista sobre o Esporte Estação com contagem mínima 1-0 e o Nacional ficou na liderança desse grupo. Pelo grupo B, 3 jogos movimentaram a rodada, com duelos realizados na Praça Manuel Ramalho Mata. Também ali na tarde de sábado, no primeiro jogo, Unidos Esporte lutou bravamente, mas perdeu aí para o Unidos do Pozo Bom por 4-3, jogão de bola. Na sequência, Sonho Meu passou por cima do Nacional, goleando aí por 4-2. E na partida de fundo, Facchini perdeu mais uma, dessa vez para o RD Bull, né? Contagem mínima. Sonho Meu segue absoluto na ponta aí pelo grupo B da Taça da Amizade. Ainda sobre o esporte amador aqui de Votuporanga, mais uma vez o pessoal da VOA, que é a Associação Votuporanguense de Atletismo, e também da Secretaria Municipal de Esportes, o pessoal se deu muito bem em uma competição de corrida de rua aqui na nossa região, na cidade de Turiúba, né? A 31ª corrida pedestre. A medalha de ouro aí veio para Nilson Rocha Souza na categoria 45 a 49 anos e João Catarim acima de 66 anos. O Victor de Andrade, entre 20 e 24 anos, e o Paulo Pereira Lima, de 30 a 34, foram vice-campeões nas suas categorias. O Cauã Brito ficou em terceiro lugar de 20 a 24. O Antônio
Oliveira ficou em quarto lugar na faixa etária de 60 a 65 anos. Adair Dias da Silva foi o melhor votuporanguense na categoria acima de 66 anos. E o Lucas Teixeira dos Santos, de 20 a 24. O Joner Paduan dos Santos, de 25 a 29. E o Osmani Borbas, aí também tiveram boas participações com a quinta colocação. Completaram a prova Kaique Brito, José Roberto Medalha, Valdir Rosário do Araújo, Osmar Marconte Andrade, Antônio Carlos Sanches, César Fernando Soares da Costa e Silvio Bocato, o Silvio lá da Câmara. Entre as mulheres, a Lilian Aureliano foi a grande campeã na categoria de 45 a 49 anos. Miriam Araújo ficou na segunda colocação, de 18 a 22. De 41 a 44, pódio duas vezes com a Jaciara Lopes de Andrade, conquistou medalha de prata na faixa etária de 41 a 44, e também a Márcia Cristina da Silva Borba também levou aí a sua medalha. Já na categoria acima de 50 anos, o município ficou em terceiro, quarto e quinto lugares com Isabel dos Santos, Aparecida Silva e Vera Zanco, respectivamente. A Luzia Henrique Soares encerrou a prova na quarta colocação na idade de 45 a 49 anos, e também completaram aí o percurso a Mara Costa e a Cibele Schumacher, também foram bem aí nessa prova, e a gente sempre dando destaque para o pessoal do esporte amador aqui de Votuporanga, no caso da corrida de rua. E para encerrar o nosso comentário de hoje, os paulistas têm folga aí no meio da semana, menos o Santos. O Santos joga em Gama, no Distrito Federal, pela Copa do Brasil, o jogo às 9h45 da noite, e tem aqui a provável escalação do Santos com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju, Yuri, Léo Cittadini, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Rodrigão, equipe do Dorival Júnior aí na Copa do Brasil. São esses os destaques de hoje. Eu volto amanhã com mais notícias do mundo do esporte. Até lá! Obrigada, Josiano. E o TVU Jornal, segunda edição desta quarta-feira, fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, você já sabe, é só acessar o nosso site tvunifev.com.br. Também estamos no Facebook, anote aí, facebook.com/tvunifev. Para você uma ótima noite e nos vemos amanhã. Até lá!